recipiente para contê-las e conservá-las. Mas o homem acaba por aderir ao invólucro em lugar de aderir ao conteúdo, a forma em vez da substância, termina por adorar a imagem em vez da ideia. Sucede então que, quanto mais aumentam as construções no plano físico, tanto mais se enfraquece a espiritualidade que as anima e justifica. Então o ideal perde-se nos seus revestimentos. Tornou-se templos, riqueza de meios, organização hierárquica, administração burocrática, autoridade e poder terreno, e desaparecem sufocadas as construções internas, aquelas que fazem o homem novo e nas quais se realiza o ideal. Quando se chega a este ponto, acontece o emburcamento. O que era a finalidade, a realização do ideal, se transforma num meio para alcançar as realizações terrenas que se tornaram a finalidade. O centro operante se desloca da religião para o mundo que venceu, transformando-o em mundo. Assim o ideal, em vez de cumprir a sua função, que há de fazer evoluir para fins super-humanos, é transformado em objeto de exploração, para fins humanos. Então a religião torna-se carreira, parasitismo, sectarismo, organização de interesses. Nesta fase, dos dois inimigos, cada um dos quais quereria tudo para si, é o mundo que vence. Por isso o período da maior pureza de uma religião é o inicial, depois do qual misturar-se com o mundo começa a corrompê-la e as superestruturas humanas acabam por sufocá-la. Então ela desmorona e, como há pouco dizíamos, se recomeça desde o princípio com um novo profeta. Tudo é transformismo e evolução na vida. Assim, conforme a fase em que se observa uma religião no ciclo do seu desenvolvimento, a encontramos em estado maior ou menor pureza, porque na mistura estão diversamente dosificados o ideal e o mundo. A princípio vence o primeiro. Depois, o segundo. Mas quando este último toma a dianteira, o impulso evolutivo comprimido pela resistência do as explode, a forma se despedaça, a tempestade varre com os resíduos e no terreno purificado é lançado de planos biológicos mais avançados o impulso de um novo ideal. Este é mais evoluído do que o precedente, capaz de levar o homem mais para frente. Pode assim continuar a sua construção num nível mais alto, também porque pode utilizar o trabalho de assimilação cumprido por obra da religião precedente. Esta é a história das religiões e a técnica da sua evolução, que leva o homem cada vez mais em direção à sua meta espiritual, Deus. É certo que a maturação de conceitos e formas mentais não é uma religião que a cumpre, mas sim a evolução que arrasta a tudo, mesmo as religiões. A realidade biológica representa, no fundo, as mais velhas e tenazes estratificações da vida, agarradas à matéria e resistentes a todo transformismo. São necessários os terremotos espirituais, golpes tremendos por parte do ideal, como foi a descida de Cristo na Terra, para deslocar um pouco para diante a inerte grande massa humana, submersa no plano animal. É certo que a pressão do alto para penetrar as camadas biológicas inferiores é grande, mas também é certo que estes resistem desesperadamente ao impulso evolutivo, opondo-se ao impulso involutivo, que em vez de subir para o S, pretende descer para o AS. O que é mais avançado volta assim em direção ao que está mais baixo para arrastá-lo para o alto, e por isso quer penetrá-lo, mas não o pode fazer senão na medida estabelecida pelo grau de maturação e consequente receptividade do inferior. Deus não pode revelar-se na Terra senão nos limites do concebível humano, isto é, segundo a capacidade do recipiente que pode recebê-lo. É o espaço visual dominado pelo nosso cérebro, é a amplitude de nossa mente, o que estabelece a medida da manifestação de Deus na Terra. Em resumo, é a nossa capacidade de compreensão. As coisas espirituais mais maravilhosas, como as coisas alcançadas com as maiores descobertas científicas, não existem para o ser até que ele construa para si mesmo olhos que lhe permitam vê-las. É assim que, no meio das luzes enseguecedoras de Deus, ele pode estar balanceando-se na escuridão. Nas religiões,
As mentes estreitas não veem estes conceitos mais vastos, este Deus muito maior, e ficam aferradas à terra negando-se ao progresso. As religiões não se podem compreender separadas das leis que regem a vida. É verdade que o ideal está por cima da realidade biológica, mas é verdade também que, para realizar-se na Terra, ele deve submergir-se e fundir-se nesta. Se ele permanece puro na sua altura, ele fica também fora de nossa vida. Assim é o mesmo exercício da sua função civilizadora que lhe impõe uma dose de degradação e corrupção. As religiões são um serviço para a massa, devem, portanto, adaptar-se às suas exigências, mesmo que ela esteja bem longe de ser evoluída. Em todos os governos as massas impõem limites ao poder dos chefes. Estes têm a força da autoridade, aquelas, a força do número. Cada um dos dois termos comanda só até que o outro lhe permita. Assim os dois poderes, mesmo nos estados totalitários, limitam-se reciprocamente porque as massas incorporam as leis da vida às quais todos estão submetidos, inclusive os tiranos. Nenhum dos dois termos tem um poder absoluto. As massas têm o poder lento e maciço da matéria, os chefes, o poder ágil e requintado da mente. Cada um deles quereria sujeitar o outro a si mesmo. Há sempre lutas entre povos e governos. O acordo é dado pela preponderância de um sobre o outro, e isto é estabelecido por aquele que consegue impor-se por ser biologicamente mais dotado e mais forte. Assim as nações evoluem em direção a um estado aristocrático que em seguida se corrompe. Então toma a dianteira a massa que se revolta, para seguir a mesma corrida em ascensão e com o aburguesamento das revoluções acabar com as precedentes aristocracias. Assim, nas religiões, as massas comandam a sua parte e o ideal deve adaptar-se a satisfazê-las. Assim encontra no campo das representações do rito, das imagens, das concessões à superstição, do fanatismo, do materialismo religioso do primitivo. As religiões devem descer ao nível mental do povo ignorante. Os chefes devem cobrir-se de mantos e decorações, representar a comédia dos cetros, tronos, mitras, coroas e semelhantes símbolos e, assim revestidos, saber fazer o duro jogo da vida. O mundo quer que o divirtam, impõe estas representações e se faz servir sem piedade. As massas dão a seu beneplácito e permitem aos poderosos mandar, se lhes satisfazem os seus gostos. O poder baseia-se também sobre um estado psicológico, em um consentimento público. De outra maneira ele é a tirania. Os chefes necessitam de gozar de uma certa confiança e simpatia. Não basta cumprir com o seu próprio dever perante Deus, é necessário também fazer aquilo que as massas julgam, com a sua mente, que é dever. Então quem manda e quem obedece? E qual é o nível mental das massas do qual depende o seu juízo? Não há posição social que nos coloque fora da lei da luta pela vida. Ninguém pode sair do domínio das leis biológicas do planeta, nem sequer as religiões reveladas, quando nos seus representantes tomam forma humana. Aquelas leis continuam funcionando mesmo para quem se converte em ministro de Deus, ainda que lhes ignore ou as negue. Pode livrar-se delas somente quem tenha evoluído o suficiente para superar o plano biológico do homem atual, e assim estar maduro para entrar no superior. Mas, para fazê-lo, não bastam os mais altos cargos do mundo. Estes são forma, não substância, aparência e não valor intrínseco. O homem permanece o mesmo biótipo e pertence à posição evoluída que lhe corresponde, qualquer que seja a posição social que ocupe. Hoje, dada uma nova maturidade e penetração psicológica, é cada vez mais difícil camuflar-se a estas realidades, que terminam sendo mais visíveis. Antigamente se podia facilmente fazer passar por verdade coisas hoje inaceitáveis sob o controle da razão. A tendência atual é de renovar as dimensões de tudo, analisando-lhe as causas biológicas e psicológicas que produziram consentimento a respeito de determinadas ideias.
Hoje faz-se a psicanálise das concepções sobre as quais se baseiam tanto os castelos religiosos, teológicos, políticos, sociais, para ver o que nelas há de sólido e de verdadeiro, e o que fica depois de tal exame. Que pretende realizar a vida através destas suas formas. É verdade que elas aproveita para alcançar os seus fins e neste sentido leva o homem a atuar através de impulsos que o deixam acreditar que ele obedece à sua vontade. Se o homem tivesse sido abandonado a si próprio, com plenos poderes, ter-se-ia destruído há muito tempo. Para dirigir, conhecimento e boa vontade são necessários, e a vida quer continuar, por isso se impõe com a sua sabedoria. A mente humana cria as lendas e os mitos que servem à vida. O estabelecer-se de uma verdade baseia-se sobre um consentimento humano e o estabelecimento de um consentimento tem bases utilitárias, isto é, tem lugar em função do fim supremo que é a sobrevivência. Esta é a realidade fundamental, mesmo que ela esteja escondida debaixo das mais variadas superestruturas. A massa humana formada tanto por quem comanda como por quem obedece, massa de indivíduos e povos em posições diversas, encontra-se toda encerrada dentro destas leis e ambiente biológico mais ou menos no mesmo nível evolutivo, dominados pelas mesmas necessidades vitais, elaborando os conceitos e as atividades necessárias para sobreviver e evoluir. O pensamento de Deus, que rege a vida, encontra-se na profundidade do fenômeno e tudo e a todos move sem que o saibam. Assim a grande máquina funciona e avança. Existe dentro dela a necessidade de resolver todos os problemas, o do pão cotidiano, o de dar e continuar a vida nos filhos, administrar os estados, as religiões, vencer as guerras, adquirir o conhecimento, evoluir por fim em direção a Deus. A vida deve resolver todos estes problemas em função do último, o maior. Vivemos numa época em que a velha espiritualidade morreu e a nova, sobre bases científicas positivas, ainda não surgiu. Cada século desenvolve um pensamento próprio para realizar uma criação diferente. Este pensamento hoje é científico, realizador na matéria. Este é o tipo de impulso que hoje move a humanidade. As religiões, encerradas nos seus velhos castelos, permaneceram ali atrasadas, enquanto o mundo caminhou sem elas e agora se esforçam por alcançá-lo por meio da operação que chamam atualizar-se. No entanto, porém, por sua inércia, o mundo se esvaziou de espiritualidade, o ideal se evaporou nos céus. Na arte e na literatura isto é evidente. Das religiões ficou a estrutura exterior, mas a casa está vazia, mesmo que por fora esteja bem conservada. A espiritualidade tornou-se uma das tantas mentiras convencionais, com as quais muitos concordam. Continua-se, assim, exaltando Cristo com palavras idealistas, mas para o uso que se costuma fazer dele o argumento se tornou suspeito. A fé fica para os ingênuos, que é mais fácil enganar. Domina a moral do interesse próprio, o ideal é repelido também nos fatos por quem o professa na palavra, e a estrada principal é da mentira. Esta é a base dos colóquios hoje em moda e por isto eles não se resolvem em compensação e colaboração. A força de falsificar o sentido das palavras, chegamos à confusão de idiomas da Torre de Babel. Então colóquios se rompe porque de nada serve a palavra dita, não para expressar, mas para esconder. Por que motivo as religiões tendem a transformar-se em hipocrisia? Analisemos o fenômeno. Elas na Terra representam o ideal, realizam uma descida de planos evolutivos mais avançados, são uma antecipação de estados que o homem viverá no futuro, para os quais hoje não está ainda maduro. As religiões pregam bondade e não resistência, renúncia ao altruísmo, enquanto a vida real se baseia no interesse e na luta, na rivalidade e no egoísmo. Para a vida no seu nível evolutivo atual, aquele ideal representa uma loucura de autodestruição e por isso naturalmente é levada a repeli-lo. Agora veremos que isto é relativo à sua atual posição, e que já não é verdade na outra posição evolutiva.
Na Terra, entretanto, não se pode eliminar a presença do ideal, porque a sua descida é necessária para o progresso da evolução. O resultado de tal necessidade não é uma aceitação pacífica, mas um choque e uma luta entre o ideal e a realidade da vida, pelo que ele é torcido para ser adaptado a ela, isto é, reduzido a uma forma de mentira. A religião impõe ao homem abandonar a arma da força que lhe é necessária para defender-se, e então ele usa seu sucedâneo, que é o fingimento. A vida pretende sobreviver, com o mínimo esforço, e assim resiste ao impulso evolutivo que lhe impõe esforços e perigos e, para esquivá-los, se retorce em direção ao baixo. É por isso que a descida dos ideais na Terra pode servir para desenvolver a técnica da dissimulação. Agora nos perguntamos, se o fenômeno está fatalmente colocado desta maneira, na forma de um entrosamento à força entre opostos, será possível que a manifestação das religiões na Terra não possa tomar outra forma senão a de engano? Este fato pode fazer pensar que em semelhante ambiente este tenha de ser a sua natural interpretação. Estamos de fato no nível evoluído que outro uso não sabe fazer do ideal senão em função da luta pela sobrevivência, dado que ele se apresenta com leis e modos de viver próprios dos planos mais evoluídos, mundo incompreensível para o imaturo. Então este abaixamento de nível se chama hipocrisia. Mas isso é uma natural adaptação às nossas próprias dimensões conceptuais, que não são as que o ideal quereria que tivéssemos. Existe no entanto outro fato. Que deva fazer-se semelhante uso do ideal pode ser verdade em forma relativa, para quem pensa com a psicologia do evoluído e atua com relação aos seus pontos de referência. Mas logo que se sai de semelhante ambiente e plano evolutivo tudo muda e o ideal serve para os seus verdadeiros fins, que se alcançam com outros métodos. Ele revela-se como a afirmação criadora, enquanto a vida resolve diversamente o problema da sobrevivência. Mas para compreender que o ideal pode ser utilizado nesta outra forma muito mais proveitosa, é necessário haver superado o plano animal humano e ter alcançado um superior onde regem outros princípios. Eis que a suposição de que o ideal possa servir somente como engano não tem mais valor, porque fica limitada ao ambiente terrestre e os que nele permanecem ainda evoluídos. Mas para além desse ambiente e para aqueles que, ainda que vivam nele, não são evoluídos, o ideal realiza sua maravilhosa função, a de ser instrumento de evolução. Ter-se dito que a religião pode ser utilizada como uma forma de hipocrisia, não é uma acusação, mas a constatação de um natural fato biológico, que como tal se explica e se justifica. Tais posições oblíquas se justificam por serem transitórias, explicam-se porque são inevitáveis, na luta de penetração que o ideal deve cumprir para poder enxertar-se no mundo, seu inimigo. O ideal não pode vencer a não ser por graus, e a hipocrisia, como arma e luta representa um requinte perante a violência. Com a astúcia entra em função o cérebro em vez dos músculos e se inicia o desenvolvimento da inteligência que um dia chegará inclusive a superar esse seu atual método de luta. Hoje, educação, religião, moral, consistem em grande parte na arte de dissimular. Amanhã, pelo contrário, elas consistirão na arte de nos compreendermos e de nos ajudarmos, com uma conduta de evoluídos, como é indicada pelo Evangelho. Ao longo da natural linha de evolução dos meios da defesa da vida, está primeiro a violência por meio da força, depois o engano por meio da astúcia, e finalmente a colaboração como resultado de uma consciência coletiva e de vida organizada. Como se vê, a evolução conduz naturalmente ao Evangelho. As religiões, seja no polo ideal, seja no polo mundo, formam parte do fenômeno biológico e são reguladas pelas leis do seu desenvolvimento. Se no mundo a realização do Evangelho é ainda um sonho longínquo, observe se ele já está penetrando, ainda que seja só em forma de palavra, mesmo que não vivida, de aparência exterior, de máscara para cobrir a feroz realidade da vida. No mundo, que procura dominá-la,
Existe no entanto esta semente, com o seu impulso de crescer tenazmente esforçando-se, e por lei da vida destinada a vencer, porque representa o futuro da evolução. Como hoje na sociedade civil já não se tolera a violência, porque se forma um poder central capaz de impedi-la, impondo a sua ordem, assim também brevemente não será mais tolerado o engano, porque a inteligência se terá desenvolvido para destruir essa intenção nos outros e, relativamente a si próprios, para compreender quanto é contraproducente usá-lo. A humanidade procurará libertar-se de tal obstáculo aos seus movimentos, fruto da sua ignorância. O fato de as ciências psicológicas irem penetrando cada vez mais no reino do pensamento nos vai conduzindo forçosamente em direção a um regime de sinceridade. Com o tempo, os castelos de hipocrisia, mesmo a religiosa, serão desmantelados e assim a humanidade poderá libertar-se do inútil esforço de ter de viver de fingimento, caminhando sobre as areias movediças do engano. O desenvolvimento da inteligência porá no jogo e assim o tornará impraticável. Não dando ele mais proveito, será abandonado. Entretanto, a multidão dos ingênuos que se deixam enganar diminui cada vez mais. Eles despertam ou são eliminados. O engano pode dar fruto enquanto exista quem caia nele. A falsa verdade pode ter êxito enquanto exista a fé de quem crê. Mas cai o jogo se numa verdade nos interessamos principalmente em descobrir a mentira que ela esconde. Por isso em matéria de religião se insiste tanto sobre a fé e se condena como perigoso aquele que quer pensar e compreender demasiadamente. O mundo atual procura, em cada campo, um honesto e sincero esclarecimento de posições. Que aquilo que há de verdade permaneça e brilhe ainda mais, mas que seja eliminado o que é falso. A verdade nada tem de temer. Isto pode parecer tempestade de destruição, mas é trabalho de saneamento. Erros e defeitos se curam à luz do sol e não ocultando-os. É preferível ver a realidade a escondê-la, compreender o erro e evitá-lo a persistir nele, melhorar a condenar. O princípio de autoridade já não basta, é necessário convencer e para convencer é necessário estar convencido, o que significa discorrer não só com proposições lógicas mas também com fatos. Isto é que a vida hoje exige para a salvação dos seus mais preciosos valores. Continuemos a observar o fenômeno religioso, mas sobre outros aspectos, tratando de compreendê-lo cada vez melhor na sua substância biológica, isto é, em relação às leis da vida, dado que elas representam o ponto de referência mais sólido e positivo sobre o qual apoiar-nos. Estas leis não são uma artificial construção da mente humana. Elas existem de fato e vemo-las funcionar em todos os fenômenos, inclusive no religioso. Como este também faz parte da vida, não pode ficar situado fora das suas leis. Depois, penetrando psicanaliticamente, poderemos compreender o que está atrás da cena, escondido na profundidade de tantas manifestações humanas nesse setor e descobrir a razão da forma que assumem. Este é o trabalho que agora estamos fazendo, deslocando gradualmente o nosso olhar para poder observar o fenômeno no maior número possível de posições. O que a vida pretende realizar através das formas das religiões. Que sabe a sua inteligência extrair desta mistura entre ideal e mundo, entre o divino e o humano. Cremos que as religiões não podem ser compreendidas a não ser entendendo-as na sua junção biológica. Encontramo-nos perante dois fatos positivos. 1. Que o cristianismo existe. 2. Que a vida elimina tudo que não realiza uma função vital para os seus fins. Então, se o cristianismo existe, e tempo não faltou para que, como inútil, fosse eliminado, isso significa que está cumprindo uma função. O problema agora é só o de descobrir qual é. E, dado que sabemos também que o principal fim da vida é a evolução, pode-se pensar que, ainda que apenas biologicamente falando, a função do cristianismo é de caráter evolutivo.
Recordemos ainda que esta dissertação não é realizada com fins polêmicos para defender uma verdade já confeccionada porque se baseiam sobre elas nossas posições e interesses, ou com objetivo agressivo para destruir outras verdades, porque nelas se baseiam outras posições e interesses. A nossa finalidade é somente de pura investigação. Queremos só compreender o porquê da existência de uma determinada forma de funcionamento dos fatos que vemos existir. Não temos uma tese preconcebida para demonstrar, não estamos ligados a conclusões pré-estabelecidas, a posições a defender. Só desejamos conhecer e assim resolver problemas. Portanto, nada temos da habitual posição dos contendores em luta, tão comuns em tais casos. Não procuramos ter razão sobre um adversário, vencendo com argumentações. O nosso inimigo é o desconhecido e podemos vencer somente com a luz do conhecimento. Como sempre, seguimos o nosso método que, se é analítico, o é apenas num segundo tempo, na fase de controle. Iniciamos em forma sintética, com a visão dos princípios diretores, que para outros é a conclusão. Não seguimos o caminho que do particular, tomado como ponto de partida, se eleva ao geral, ponto de chegada, mas do geral, nosso ponto de partida, descemos ao particular a quem pedimos a prova para concluir. Primeiramente vemos, por visões interiores, os princípios, depois a realidade que deles deriva e por eles está regida. Enquanto a forma mental normal primeiramente observa por visão sensória a realidade exterior e depois sob aos princípios, mas olhados quase com desconfiança, como uma duvidosa generalização com falta de positividade. Deus existe no absoluto, e o homem, como há pouco referimos, forma dele a ideia que pode ser contida dentro das dimensões da sua capacidade de compreensão. Portanto, ideia relativa em evolução. Isto significa que o seu ponto de partida, do qual depois evoluirá, é dado pela natureza do ser humano, que é dividido em dois termos opostos e complementares, isto é, separados para reunir-se, macho e fêmea. Assim eles não são senão dois polos da mesma unidade. Isto corresponde ao dualismo universal, do qual este caso não é senão um momento. Dualismo no qual se parte interiormente a unidade do todo. A ideia de Deus que existe na Terra depende mais dos limites da forma mental do homem que a concebe do que daquilo que Deus é no absoluto e para nós inconcebível. Por este motivo encontramos dois tipos de divindade ou dois aspectos da ideia de Deus, isto é, o aspecto masculino, que é o de Moisés, e o aspecto feminino, que é o de Cristo. De fato, o de Moisés era o Deus Senhor, egocêntrico, zeloso do seu poder, o Deus dos exércitos, dominador, chefe do seu povo eleito, contra os outros povos. O de Cristo é Deus justo e bom, que redime com seu sacrifício as culpas dos outros, o Deus do amor, generoso e universal, conceito mais vasto que aperfeiçoa e completa a crua e limitada justiça do homem. Deus em si mesmo é tudo, pode, portanto, ter muitos outros aspectos. Mas o homem, não podendo sair do concebível do seu mundo biológico do qual é filho, viu apenas os aspectos mais próximos dele. Na sua evolução vai compreendendo-os por graus, acrescentando às suas concepções precedentes outras cada vez mais avançadas, construindo-se assim o seu edifício de conhecimento, fundindo-as nele para chegar à compreensão de um Deus cada vez mais rico de aspectos, grande e completo. É assim que este dualismo positivo-negativo do conceito homem-mulher encontra-se também nas religiões. O primeiro a aparecer foi o Deus homem, que se baseia na força que é o elemento mais necessário para a afirmação da vida nos mais baixos níveis de evoluções. Sobre esse conceito base, proporcionado às exigências biológicas impostas pelas condições de desenvolvimento, elevou-se depois o conceito do Deus do amor, como um seu requinte, como sobre as vitórias sobre outros povos por meio da força,
Se elevam as aristocracias construtoras de formas de vida mais requintada e períodos de paz que permitem o florescimento das artes, da cultura, de civilizações cada vez mais avançadas. Encontramo-nos, pois, perante um fenômeno de evolução. Este fato oferece-nos sólidas bases de apoio, por duas razões. Porque a evolução é um fenômeno já positivamente provado. 2. Porque a evolução, como já demonstramos suficientemente, para o homem já não se realiza no plano orgânico-fisiológico, mas no mental e espiritual, isto é, consiste sobretudo no desenvolvimento nervoso, cerebral, intelectual. Já vimos que o avanço nessa direção se realiza com a técnica da descida dos ideais, tendentes a estabelecer novas formas de existência alcançadas, ao entrar em planos biológicos mais evoluídos. Ora, a função das religiões é de concretizar o fenômeno dessa descida. Elas representam, pois, um canal, através do qual se realiza a evolução. Eis que podemos compreender a posição e função das religiões perante as leis da vida. E, se realizar a evolução hoje significa espiritualizar-se, então as religiões adquirem um significado positivo de imenso alcance, isto é, o de ser um instrumento de evolução, situado em posição central no seio do maior fenômeno da vida, como é a evolução que enquadra o seu transformismo em função a um supremo fim a alcançar. Podemos assim compreender por que, tendo a religião a tarefa de fazer o homem evoluir, antigamente devia cumprir esta função no nível animal, agora o cumpre no nível humano, amanhã o fará no nível super-humano. É assim que a forma das religiões muda com a sua evolução, porque o nível biológico de que desce o ideal é diferente, segundo o grau de desenvolvimento alcançado. Assim, esse ideal provém de um plano cada vez mais alto, porque deve acompanhar o movimento da vida que se desloca em sentido ascensional. Eis porque as religiões tendem a espiritualizar-se, porque estão estreitamente conexas com o fenômeno evolutivo. Na sua primeira aparição elas são vizinhas da animalidade, tanto mais quanto mais evoluído é o homem. Mas com a evolução se elevam como toda a vida se eleva, espiritualizando-se, dado que, como agora dizíamos, o fenômeno evolutivo, quanto mais sobe tanto mais se torna fenômeno de espiritualização. O ponto de partida está embaixo, a base é dada pelos instintos do primitivo. Se as religiões são uma descida do alto em direção ao baixo, isto acontece porque este quer ser também um processo de elevação do baixo em direção ao alto, isto é, de sublimação dos instintos elementares do animal. É assim que o cristianismo é mais evoluído, mais espiritualizado, poder-se-ia mesmo dizer uma forma mais civilizada de hebraísmo, segundo os precedentes conceitos, respondendo mais à concepção feminina do que à masculina da divindade. Estas afirmações fazem surgir na mente mais vastos problemas. No desenvolvimento deste fenômeno vemos que se conectam, colocando-se paralelos estes conceitos, isto é, pensamos que existe uma relação entre o evoluir, o civilizar-se, que tanto pode ser um espiritualizar-se como pelo contrário um aristocratizar-se em sentido antimasculino, de feminilização. O que significam estas concomitâncias que aproximam estas posições como numa parentela? Isto interessa às religiões, porque o ciclo do seu nascimento, desenvolvimento e decadência é um ciclo biológico que faz parte do nascimento, desenvolvimento e decadência das civilizações, fenômeno por sua vez compreendido dentro do mais vasto representado, nos seus altos e baixos, com altos sempre mais altos e baixos cada vez menos baixos, através da onda progressiva da evolução. No ciclo das civilizações vemos, no começo, a explosão de um povo jovem, guerreiro, conquistador, que na plena posse das suas qualidades masculinas, espacial e economicamente se expande, toma posse, domina, enriquece, até um máximo em que o fenômeno se cansa, se torna mais lento, até afogar-se no ócio e no bem-estar. As qualidades se invertem.
A primeira fase é de esforço, esfaimada, rude. A segunda é de repouso, saciada, requintada. A primeira é guerreira, destruidora, forte, masculina. A segunda é pacífica, fecunda, feminina. É assim que todas as revoluções burguesas sentadas sobre as conquistas feitas. Que significa isto? Mas então o processo civilizatório consiste em feminilizar o macho? Ou é, pelo contrário, num mais alto sentido, o processo evolutivo realizado em dois tempos e posições, dois elementos opostos, pelo que quando o homem terminou de a sua parte, deve ceder o passo à mulher que o substitui, colocando-o em posição secundária, e quando a mulher terminou a sua, sucede o contrário? Mas, se o processo da civilização consiste no feminilizar o macho, então semelhante feminilização deve ter um conteúdo em sentido evolutivo que a justifique, isto é, ela não deve cumprir só a função de debilitar o macho no seu nível evoluído de força, mas também de substituir este enfraquecimento compensando-o com a conquista de algum outro valor que preencha o vazio, de modo que a vida não fique em perda, que ela não toleraria, já que sempre quer avançar. Esta feminilização faz parte, pois, do processo evolutivo, no qual vemos que trabalha também o elemento feminino que, se é negativo, o é somente em relação ao elemento masculino, enquanto em si mesmo é igualmente construtivo, com qualidades, porém, diferentes das do homem. Assim, este feminilizar-se não é um efeminar-se, isto é, um corromper-se nas qualidades inferiores da mulher, mas é também um sublimar-se nas suas qualidades superiores. Deste modo, os dois seres opostos trabalham alternativamente, cada um repousando e deixando-se arrastar quando o outro dirige e constrói, e por sua vez dirigindo e construindo quando o outro descansa e se deixa arrastar. Eis que não se trata senão de uma divisão de trabalho entre dois seres inversos e complementares, ou entre duas formas do mesmo ser, isto é, do ser no seu aspecto masculino e do ser no seu aspecto feminino. Então o período de decadência das civilizações por feminilização não é senão uma parada no exercício das qualidades masculinas, parada da qual a mulher se aproveita para ensiná-lo a tornar-se aquilo que ela já é, e que ele ainda não sabe ser. E não é fácil com a paciência saber vencer a violência, com o amor suavizar as arestas do egoísmo, com a bondade travar os excessos da força, e assim disciplinar, plasmando a matéria-prima, dada pelo macho forte e feroz, para chegar a domesticá-lo transformando-o num ser civilizado. Assim o elemento mulher aproveita-se do cansaço do homem para inculcar-lhe as qualidades que lhe faltam, enriquecendo e completando-o. Trata-se de duas posições diferentes do ato construtivo da vida, sempre construtivo, ainda que seja de valores diversos, por turno, mas todos úteis para a existência. Não se pode negar, com efeito, que, se a construção de impérios com esforço bélico representa uma conquista da vida, é conquista, ainda que seja de outros valores, também a formação das aristocracias, feitas de elementos selecionados como requinte, sensibilização, mais aperfeiçoados na ciência das relações sociais, elite biológica produtora de valores mais apreciados, como a cultura, a arte, o pensamento em alto nível. O macho guerreiro, por si só, não saberia fazê-lo sem a ajuda de um mestre, o qual, no entanto, para poder educá-lo, sendo débil, tem necessidade de ser defendido pelo aluno, mestre em outra matéria. Mas este, em vez de proteger, frequentemente usa a força para destruir estas construções superiores não armadas para a guerra. Assim Cristo, portador dos mais altos valores morais, foi morto por primitivos ferozes. Assim foi dominada pela invasão dos bárbaros a civilização de Roma. Assim, com a carnificina do terror, a Revolução Francesa varreu com os requintes da aristocracia. Acabou com aquele período feminino da história para lhe substituir um masculino, abandonando-se ao impulso oposto, o da expansão guerreira.
Neste momento é o homem que toma a dianteira e se faz valer como é, ou seja, ele que não sabe criar senão numa atmosfera de destruição, esperando que venha depois a mulher que, com infinita paciência, recolhe os restos partidos, os reordene, os reúna, faça deles, com as suas qualidades coesivas e conservadoras, uma casa, uma igreja, uma família, uma sociedade. Também o homem sabe fazer tudo isto, mas o faz impondo do exterior, à força, enquanto a mulher o faz, trabalhando por dentro, com amor. A mulher domina e o homem depende quando ele é débil por ser criança, doente, ou velho. Quando um homem é jovem e forte, então é ele quem domina e a mulher quem depende. Assim, quando dizíamos que o cício de uma civilização, na sua segunda fase, desce, se corrompe e se extingue, e que a grandeza por ele alcançada se desagrega, pensamos em função do homem tomado como nosso ponto de referência, vendo a aparente construção masculina mais do que a construção de tipo feminino, silenciosa e escondida, que assim nos aparece como se fora uma decadência. Mas isto é só em relação ao homem. A vida é sempre construtiva, ainda quando parece destrutiva, porque, nesta fase, ela realiza construções em sentido oposto àquele que, com mente masculina, chamamos construtivo. O resultado de todo esse trabalho é uma substituição dos valores mais baixos do primitivo pelos mais requintados valores do civilizado, o que significa a realização do processo evolutivo. A renovação em que ele consiste verifica-se através de uma destruição embaixo, compensada por uma reconstrução mais no alto. Em substância, trata-se de uma função criadora, operada através do transformismo, cujo verdadeiro significado agora compreendemos. As fases de decadência que corrompem servem para eliminar aquilo que é inferior, para dele se libertarem e substituí-lo pelo que é superior. A civilização corrompe o homem como animal para que nele desapareça a besta e se reconstrua no nível da moral, da inteligência, da organicidade social. É com esta substituição que a vida se salva da decadência, porque ela, lançando fora os valores mais evoluídos e conquistando outros mais evoluídos, não se mutila, mas se renova, não se empobrece, antes se enriquece. Os dois movimentos da destruição e reconstrução, morte e renascimento, existem para resolver-se numa renovação. Encontramo-los compensando-se também no plano físico, no qual o homem mata com as guerras, e a mulher amando o homem, cria novos seres, colaborando assim para essa renovação com uma divisão de trabalho no destruir e reconstruir. Chegados a este ponto, é necessário compreender um fato fundamental, que tudo isto acontece em função da evolução, faz parte da sua técnica construtiva. Para este objetivo existe o metabolismo da vida, feito de morte e renascimento. No plano físico, se os nascimentos não compensam as perdas da morte, tudo acaba num cemitério. No plano espiritual, se as reconstruções em alto nível evolutivo não compensam as destruições em baixo nível, se apenas matamos o evoluído sem fazer renascer no seu lugar o evoluído, então negamos a evolução e vamos contra a vida. Se não se faz da morte um meio de renovação e superação, ela se torna o fim de tudo. A salvação está apenas na evolução, isto é, na capacidade de reconstruir-se mais no alto. A salvação é problema fundamental e agora vemos como ele representa o termo conclusivo de uma concatenação de elementos. A salvação para a humanidade consiste no civilizar-se. Mas as civilizações, chegadas ao seu apogeu, corrompem-se ao feminilizar-se e assim decaem. Isso tem acontecido porque este feminilizar-se não constitui um acrescentar de qualidades novas às da masculinidade, mas uma substituição delas. É uma parada no caminho da evolução e não uma conquista que avança. Noutros termos, para ser vital o civilizar-se, deve ser alcançado, somando e não substituindo, isto é, deve ser constituído pela feminilidade somada com a masculinidade,
e não em vez de masculinidade, como sucede no declínio das civilizações. Anteriormente fizemos notar este perigo também no momento histórico atual, no qual o tecnicismo nos prepara o luxo de muito tempo livre e correspondentes ócios. As civilizações decaem porque representam uma feminilização que não se acrescentou à masculinidade mas a substituiu, corrompendo-a. Ora, o civilizar-se deve representar uma evolução, requinte e aperfeiçoamento, uma continuação em sentido ascensional da masculinidade, e não de uma degeneração em inércia e debilidade. Engordar, mesmo sendo um enriquecer-se de reservas alimentícias, se realizou com sacrifício dos ossos, sem conservar a sólida estrutura orgânica de base, não é saúde mas doença, e pode conduzir à morte. O civilizar-se deve ser constituído por um aperfeiçoamento das qualidades fundamentais de força sobre as quais se baseia a vida, e não por uma sua supressão a favor das qualidades opostas. O civilizar-se deve ser um enriquecimento e não uma mutilação da vida. A salvação está na evolução e esta é uma mudança para avançar, não para retroceder. O fenômeno constitui-se dos seguintes momentos: 1. Evolução e não enfraquecimento das próprias qualidades, tanto da parte do homem quanto da mulher, sem que cada um perca nada, desenvolvendo essas qualidades até um mais alto nível biológico. 2. Enriquecer-se por parte de cada um dos dois elementos com a absorção das qualidades da outra metade, complementares às dele, de modo a ser cada vez menos metade e tornar-se cada vez mais um ser completo. 3. Fusão de todas as qualidades num único biótipo que as possua todas, nele atingindo assim, com a superação do atual estado de cisão, a unificação das duas metades. Estes três momentos: 1. A evolução. 2. A absorção. 3. A unificação, estão conectados pelo fato que a aquisição das qualidades da metade complementar e o processo de unificação entre essas duas metades realizam-se mais facilmente num nível evolutivo superior. Isto significa que quanto mais o macho se torna homem e a fêmea mulher, e depois o homem se torna super-homem e a mulher super-mulher, tanto mais fácil é para cada um dos dois entender e assimilar as qualidades do outro, coisa impossível de levar a cabo, sem cair em desvios e inversões, no plano animal humano somente sexual com respeito a funções exclusivamente colocadas com anterioridade para fins de procriação. Aqui não se trata de mudar de sexo mas de ampliar a própria personalidade e as qualidades fundamentais do elemento positivo ativo, o homem, são força e agressividade. As do elemento negativo e passivo, a mulher, são debilidade e amor. No nível animal humano estas qualidades tomam a forma de egoísmo e prepotência no homem, e escravidão e sexo para a mulher. Num plano mais alto estas qualidades do lado do homem tornam-se inteligência e ação, do lado da mulher, intuição e bondade. É neste nível que pode ter lugar a absorção das qualidades opostas, isto é, que o homem pode sensibilizar-se e adquirir da mulher as qualidades do coração, e a mulher pode fortificar-se, tomando do homem as qualidades racionais da mente, como as da energia e potência realizadora. O fato de tal processo de unificação se realizar mais facilmente num nível evolutivo superior, faz parte também do plano geral da evolução. Sabemos com efeito que o separatismo é tanto maior quanto evolutivamente mais baixo se encontra o ser, isto é, próximo do ponto máximo de revolta e cisão que é o antissistema e é tanto menor quanto mais alto o ser ascendeu, isto é, próximo ao ponto máximo de obediência e unificação que é o sistema. É por isto que, quanto mais se é evoluído, tanto mais fácil é unificar-se, dado que o caminho da evolução vai do antissistema ao sistema, isto é, do estado de separação ao estado de unidade. Este fenômeno verifica-se também no plano das civilizações. No desenvolvimento do seu ciclo, parte em ascese e parte em descida, vemos que, num primeiro tempo, o elemento masculino começa e lança o movimento.
Depois que este chegou ao seu ápice, a ação do elemento positivo se toma a dianteira o elemento negativo, no que tudo termina por afogar-se. Isto acontece porque este é apenas metade, e não aconteceria se contivesse também as qualidades do termo oposto. É assim que as civilizações se tornam cada vez mais estáveis quanto mais se enriquece o elemento negativo, com as qualidades positivas necessárias para substituir, no período de decadência, o outro termo cansado, sabendo se reger por si só com funções positivas. Eis que para o futuro a unificação entre as duas metades tornará as civilizações cada vez mais resistentes à decadência. Paralelamente poderão surgir outras mais avançadas pelas seguintes razões. O princípio masculino pode iniciar cada novo ciclo de civilização de um ponto de partida situado num nível mais alto do que aquele em que foi iniciada a anterior civilização. Este nível é dado pelo caminho ascensional percorrido por ela e representa o fruto do seu trabalho, fruto que a nova civilização pode recolher porque o encontra pronto como resultado do ciclo percorrido pela antiga. Partindo deste ponto mais avançado, o princípio masculino pode ascender mais do que da vez anterior e, proporcionalmente na fase de descida da civilização, decair menos. Isto significa aproximar-se cada vez mais do sistema e afastar-se do antissistema. Como já dissemos anteriormente, a onda da civilização, por progressivas oscilações, desenvolve-se, deslocando seu vértice cada vez mais em direção ao alto. Assim as civilizações tornam-se cada vez menos unilaterais. Quanto mais alto está o seu nível evolutivo, tanto mais fácil é o recíproco completar-se dos dois termos, masculino e feminino, significando que o positivo se suaviza cada vez mais com as qualidades do negativo, e o negativo se reforça cada vez mais com as qualidades do positivo. E isto sucede num nível evolutivo sempre mais alto, em forma de enriquecimento recíproco e não de corrupção e decadência nas qualidades de baixo nível do termo oposto. Foi neste alto nível que o Cristo Amor completou o Moisés Força. Assim o Novo Testamento não destruiu mas desenvolveu o Velho. Cristo pôde construir mais no alto, porque devido ao esforço realizado pelo hebraísmo, o ponto de partida do cristianismo era mais avançado. Assim nasceu a Igreja. O seu sinal é a cruz, a sua força é o martírio. Ela foi de fato fundada por Cristo, primeiro mártir, e pelos mártires dos primeiros séculos. O sinal masculino é a espada. Na passagem de um termo ao outro, constatamos um emborcamento de valores. Poder-se-iam chamar também sadismo e masoquismo. O valor da mulher está em saber sofrer, o do homem em saber fazer sofrer. A primeira está feita para suportar, o segundo para infligir dor. A estratégia da mulher é a fuga. A do homem perseguir e matar. Cristo não é guerreiro, pelo contrário, escolhe a posição de vítima. É o cordeiro inocente que se sacrifica. O homem, pelo contrário, é lobo, à procura de cordeiros, vítimas para devorar. Mas nem por isto ao princípio feminino faltam meios de defesa que lhe garantam a sobrevivência. No plano animal tem o poder da fascinação do sexo com que subjuga o homem. No plano espiritual tem o poder do desarmado pelo ideal, que aparece também na terra proveniente do mistério do além, onde também o homem terá por fim de ir parar e não sabe se a espada lhe servirá ainda, ou se, pelo contrário a vida, que é o que mais o preocupa, se defenderá, com a retidão e a inocência desarmada, em vez de o fazer armando-se. Surge a dúvida sobre se a outra vida é regida por outros princípios, pelos quais a vítima é inocente, num regime de justiça onde se prestam as contas, seja, pelo contrário, o mais forte. Vacila então a fé do homem na força, que torna tudo lícito na terra. O cristianismo é debilidade, renúncia e pranto frente à força e vitalidade eufórica do mundo. Mas eis que a vítima vilipendiada na terra, Cristo, ressurge fulgurante de poder para julgar. Invertem-se os papéis.
O mais desprezado dos vencidos torna-se o Senhor Supremo. Então o triunfo da espada é efêmero. E depois, o que sucede na eternidade? Também na terra, nas curvas da história está escondido o imponderável pronto a castigar inclusive os mais fortes, em nome de um princípio que não é a força. Muitos são os recursos do princípio feminino, que transformam em poder a sua debilidade. O martírio, também na terra, será verdadeiramente uma derrota. O sangue dos mártires fecunda a terra onde cai e a ideia pela qual eles morreram germina gigantescamente. O martírio cria seguidores, porque é prova de verdade daquilo por que se dá a vida. Então o ideal se torna epidêmico. Levado ao plano da dor e do sangue, ele é compreensível a todos e com o exemplo sugestiona e arrasta. Tanto isto é verdadeiro que um partido que quer fazer-se forte, atraindo seguidores, se apressa em fabricar os seus próprios mártires. Usa-se semelhante indústria também em política. Eis que a inocência da vítima pode conquistar mais do que a espada do guerreiro. As perseguições difundem-se e fazem triunfar a ideia dos perseguidos. A força moral vence mais do que a material. O princípio feminino do sacrifício supera a impotência ao masculino do domínio. É assim que aquele princípio feminino pode ter uma importantíssima função, a de educar o homem. A tarefa do cristianismo é a de inculcar-lhe as qualidades superiores do princípio oposto. Eis a obra civilizadora do cristianismo, dirigida a domesticar no mundo o desencadeamento da prepotência dos homens, ensinando-lhes a virtude de saber trabalhar em colaboração num regime de paz. Portanto, desinteresse, retidão, espírito fraterno, não resistência. A religião tende, enquadrando numa disciplina, a domesticar o homem forte e a defender a mulher débil. Os 3 votos franciscanos, pobreza, castidade, obediência, arrancam a prepotência pela raiz. Os primeiros a aceitar Cristo foram os humildes das classes mais pobres, porque nele encontravam defesa contra os prepotentes. Perante o comando, a mulher obedece, o homem rebela-se. Perante Deus, a mulher reza, o homem blasfema. A mulher naturalmente adere à religião, porque esta, representando o princípio que pretende domesticar o homem, oferece-lhe defesa. Vemos isto no instituto do matrimônio. A mulher não tem necessidade de ser forçada a esses 3 votos porque frequentemente já está em dependência econômica do homem, com o dever de castidade fora do matrimônio, adultério condenado só para a mulher, e ligada ao marido em posição de obediência. O cristianismo se enxerta plenamente no processo evolutivo, na medida em que ele trabalha pela superação da lei biológica da luta pela seleção a favor do mais forte, imperante nos planos mais baixos, para chegar a praticar, pelo contrário, o tipo de vida social orgânico próprio do homem civilizado no qual há um estado de luta do separatismo individualista se substitui um estado de paz na ordem coletiva. Para alcançar esta unificação, é necessário colocar em eficiência as virtudes femininas de compreensão e coesão, que são as mais adequadas para aproximar e coordenar em cooperação os ferozes egocentrismos masculinos que tratam de destruir-se reciprocamente. A função da mulher é a de tratar de separar os homens para que não se matem, é a de, pelo contrário, fazê-los trabalhar para produzir, não para destruir, mas para alimentar a vida. Podemos agora compreender o significado do cristianismo perante as formas de atividade dos 2 termos biológicos fundamentais, perante o desenvolvimento do ciclo de uma civilização, perante o processo evolutivo. Explica-se assim também o tipo de paixão escolhida por Cristo e a forma pacífica de holocausto escolhida pelos seus seguidores nos primeiros séculos de fundação do cristianismo. Perante as leis da vida, como se justifica este fato? Cristo tinha portanto estabelecido que o seu tipo de ação fosse de tipo feminino. Na realidade a sua bondade se tinha resolvido num convite ao uso da maldade por parte dos outros. As culpas de Judas, de Pilatos, do Sinédrio, dos hebreus,
foram provocadas pela atitude de vítima, desejada por Cristo. Poder-se-ia dizer, ele o quis. A não resistência atrai o agressor, a ingenuidade atrai o engano, porque a impunidade é o grande sonho de quem faz o mal. Na terra é necessário impor o bem por disciplina e protegê-lo pela força. Em semelhante ambiente,